Fala, meu povo! Voltei. Cheguei chegando, rapaziada. Agora sim, agora é para fechar verbo, para acabar. Chega, aula infinita. Meu Deus, vambora. Aqui, galera, um pontinho importante, e nem sempre aparece em prova, mas é bom saber. Olha só, aqui eu tenho o tal do verbo abundante. Quando ele fala em verbo abundante, é porque ele possui dois particípios, beleza? Então, lembra que eu falei lá atrás que o particípio pode ser regular ou irregular? Então, é isso. Porque agora o que vai acontecer? Quando você tiver o verbo abundante, ele vai ter um particípio regular e outro irregular. Qual vai ser o lance? O particípio regular, você sempre vai utilizá-lo na voz passiva. O irregular, ó, o particípio irregular será utilizado na voz passiva. Então, guarda, ó. Tá vendo? O particípio irregular será utilizado na voz passiva. Aí, qual é o grande barato? E o particípio regular será utilizado no tempo composto. Lembra? Tempo composto. Ter a ver mais particípio. Beleza? Então, tem o seguinte. Eu coloquei aqui o exemplo para você perceber. Aí tá assim, a apostila foi pelo atendente. O verbo imprimir, ele é um verbo abundante. Porque você tem o seguinte, ó. Você tem imprimido, que é o particípio regular, ó, ido, e você tem a forma impresso. Tá vendo? Então, regular e irregular. Agora, olha para aquela frase ali. Qual particípio você colocaria ali? Imprimido ou impresso? Dá uma olhada. A apostila foi imprimida pelo atendente ou a apostila foi impressa pelo atendente? Pensa. Pensou? E aí? Imprimida? Não, animal. Imprimida não pode. Olha a frase. Não está na voz passiva? Se está na voz passiva, você vai usar o particípio irregular. Então aqui, ó, a apostila foi impressa pelo atendente. Olha de baixo. O atendente havia a apostila. Veja, não estou usando o tempo composto? Eu vou usar o particípio regular. Então, o atendente havia imprimido, ó, imprimido a apostila. Beleza? Foi? Viu? O negócio não é tão feio. Certo? Tranquilo. Coloquei mais dois exemplos. Ó. A pizza será pelo jovem. O jovem tinha a pizza. Veja, entregar, você tem entregado, ó, entregado, e você tem a forma entregue. Essa no dia a dia do trabalho. Ó, a pizza será entregada ou a pizza será entregue pelo jovem? Olha para a estrutura. Eu estou na voz ativa ou voz passiva? Voz passiva, né? Se eu estou na voz passiva, eu vou usar o particípio irregular. Ó. Então, a pizza será entregue pelo jovem. Caraca, professor. Ué, peraí. Ué, então a de baixo, o jovem tinha... Ué, a de baixo não é o jovem tinha entregue não, professor? A pizza? Pô, mas eu sempre ouço assim no dia a dia. Essa é a questão. Por isso que essas coisinhas aparecem em prova o tempo todo. Porque no dia a dia nós fazemos de uma maneira, a norma culta faz de outra maneira. Certo? Mas aí você não vai errar mais. Isso aqui era só para... Eu peguei uma frase do nosso dia a dia, é para você justamente dar essa ligada. Certo? Então vai. Como aqui eu estou na voz ativa, então vou colocar o jovem tinha entregado... O jovem tinha entregado a pizza. Então, tempo composto, particípio regular, voz passiva, particípio irregular. Beleza? Agora eu vou deixar contigo. Dá uma olhadinha aqui. O que você acha? Tá certa ou errada?
Trabalhe o seu conhecimento. Vai lá. 30 segundos, valendo. E aí? Certo? Certo, né? Porque eu estou no tempo composto. Se eu não estou no tempo composto, eu utilizo o particípio regular, não é? Escrevido. Cuidado. Cuidado. Está errado. Está errado porque a forma escrevida não existe. Certo? Aí eu vou pontuar aqui para vocês, ó. Porque isso aqui tem que chamar atenção porque tem situação que dá para capar. É o caso, né? Se você tem partido, por que não pode ter escrevido? Não existe esse particípio, beleza? Uma outra parada de tomar cuidado. Então, aqui, ó, tá errado. Uma outra forma, dá uma olhada nisso. Tá certo? Morgana havia chego atrasada ao encontro. Você fala isso no dia a dia, que eu sei. Você fala. Eu, pelo menos, ouço isso direto por aí. Aí a questão. O verbo chegar, ele não é abundante. O verbo chegar, ele só tem um particípio. É chegado, certo? Não existe esse particípio chego, beleza? Chego, só a primeira pessoa do presente do indicativo. Eu chego. O particípio chegado, o particípio chego não existe. Então, ó, então vai. Chegar só tem um particípio. Então, Morgana havia chegado, ó, pelo amor de Deus. Você não pode mais escapar isso. O professor tinha, ó, tinha escrito tudo no quadro. Aí, aqui o detalhe que eu coloquei. Isso você tem que prestar bem atenção, certo? Porque pode aparecer uma questão na tua prova envolvendo o uso do particípio irregular. Então, ó, cuidado. Abrir, no erro, como nós ouvimos, abrido. Cobrir, cobrido. Só que isso não pode acontecer, beleza? Abrir tem que ser aberto. Ó. Cobrir precisa ser coberto. Dizer precisa ser dito. Fazer, cuidado que o fazido não existe também. Fazer, ó. Feito. Aqui, escrever, ó, como eu já tinha colocado, ó. Escrito. O pôr, ó, posto. E aqui tem um detalhe interessante. Você vai fazer da mesma maneira, independente. Você vai fazer assim, o verbo pôr e os seus derivados. Pôr, posto. Depor, deposto. Compor, composto. Por aí vai. Ver, visto. E o vir, vindo. Esse é o particípio do verbo vir. Parece o gerúndio, né? Dá uma onda. Isso aí você acha numa boa gramática, por exemplo, a gramática do Celso Cunha. Dá uma olhadinha lá que você acha esses detalhes que eu coloquei aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Hoje foi pauleiro, não foi? Hoje foi cansativo. Então, faça isso, ó. Vou até sair daqui, ó. Dar o print desse negócio aí, ó. Passa para o teu caderninho, certo? Se você julgar necessário, porque eu entendo que é muito detalhe, é muita informação para pouco tempo. Pegue essa aula toda, passe para o caderno, faça bastante questão de voz passiva, de vozes verbais, né, no geral, mas voz passiva porque costuma dar mais trabalho. Treine bastante, faça tudo tecnicamente, jogue o conceito na mente, o que é muito importante, porque é em cima disso que você vai criar mais tranquilidade, mais firmeza, mais confiança para resolver as questões. Beleza? E claro, esqueceu, perdeu um detalhe? Volta aqui no vídeo, veja e reveja sempre que for necessário. Beleza, rapaziada? Então, eu vou parar por aqui, vou para minha casa, você vai estudar agora, que eu sei, certo? Então, rapaziada, valeu aí pela presença, espero que vocês curtam, gostem do vídeo, da aula e até daqui a pouco. Valeu? Aquele abraço, rapaziada. Fui!